Olá, boa tarde. É uma grande honra, uma satisfação estar com todos vocês aqui que nos acompanham. Para mim, essa inauguração tem um gosto muito especial. Estar aqui com as 4 pessoas mais importantes nessa minha entrada no reino das redes sociais. Eu vou agora jogar uma pergunta que ela vale para todo mundo refletir, dá para todo mundo fazer uma avaliação, seja olhando para fora, seja olhando para dentro, e eu vou pegar como ponto de partida o livro que ontem eu sugeri ao Paulo e ele já divulgou nas redes, que é O Preço da Paz, né, que é uma biografia mais recente sobre o John Maynard Keynes, um dos maiores economistas do século XX, se não o maior. E nesse livro existe um momento que o Keynes está ali no Tratado de Versalhes, né, na discussão sobre como vão ser feitas as reparações de guerra da Alemanha, e ele já enfrenta o fogo cerrado logo de cara, porque ele diz, você tem que cancelar essa dívida, porque nenhum país é capaz de pagar uma dívida de guerra integralmente, a não ser com a total desarticulação da sua economia, e isso pode permitir eventual ascensão de movimentos de extrema-direita, que vão resgatar, né, o moral das tropas, resgatar a confiança da sociedade e tal. Esse ponto em particular, em geral, chama a atenção, mas tem um outro ponto nessa discussão, que é a formulação de uma nova ordem mundial, em que a gente já tem ali o desgaste do Império Britânico, né? Então a gente tem o Keynes, que é um economista britânico, atuando em favor do Império, mas já vendo o desgaste e a emergência de uma nova ordem com a liderança dos Estados Unidos. E um ponto fundamental da discussão é que os Estados Unidos eram o fiador geral dessa recuperação. E o Keynes chega a propor o seguinte, olha, a gente empresta dinheiro e dá comida para a Alemanha, a dívida dos países que venceram a guerra vai receber uma garantia dos Estados Unidos, que seria o emissor final do dinheiro, né, no caso dos dólares. E esse arranjo garantiria, então, uma retomada lenta, gradativa, mas uma reconstrução. Evidentemente, essa ideia não deu certo, né? O que a gente acabou vendo foi outra coisa, como sempre, a política impondo suas limitações à racionalidade econômica, né? E eu queria colocar para o Paulo, e aí também para todo mundo, mas trazer o Paulo aqui para a conversa, que é o seguinte, o Keynes propõe um arranjo monetário nesse período. E esse arranjo monetário, ele revelaria o que seria a essência do nosso sistema monetário, coisa que a gente já vem trabalhando há bastante tempo. Como que você vê, analogamente, o processo que a gente está vivendo agora, que é uma disrupção similar, em termos de alcance social e profundidade, que é a pandemia, em termos do rearranjo, né, da cena global, só que focando esse aspecto de como a gente está deixando o rei nu, no que diz respeito à organização da moeda, ao funcionamento da moeda e o que está por trás disso. Então, você disponibilizou uma foto, né, um gráfico da Bloomberg de 21 trilhões de dólares que estão hoje inundando, zanzando pelo mercado mundial afora, considerando os bancos centrais, né, os C6, né, os mais ricos. Como que você vê esse processo revelando a esses nexos monetários e a importância disso para a gente reorganizar na economia global no pós-pandemia? Bom, antes de mais nada, dizer que esse livro é incrível, né? Para quem não leu ainda, Price of Peace, né? Que é mais uma biografia do Keynes. Fala, porra, mais uma biografia do Keynes? É mais uma biografia, tem que ler. É muito boa, ela é mais sintética e ela se dedica muito a... Enfim, como toda biografia, né? Fala um pouco da vida, né? Dos detalhes. E é interessante que no começo o autor conta a paixão do Keynes pela Lídia Lopokova, que é uma bailarina russa, o casamento, ele fica completamente perdido por ela, apaixonado, que era justamente quando ele estava nessas discussões das consequências econômicas da paz, né? Que foi um livrinho que ele escreveu, teve um sucesso retumbante, nem ele imaginava que esse livro teria tanto sucesso. Foi o primeiro grande livro do Keynes que catapultou ele, tinha 38, 39 anos, que catapultou ele a best-seller mundial, e todos os governos do mundo passaram a ler Keynes por conta inclusive das previsões que ele fazia ali. Ele basicamente fez a previsão ali da Segunda Guerra Mundial, né? Ele fez a previsão simplesmente da Segunda Guerra Mundial, né? E dos autoritarismos que surgiriam nesses países destruídos pela guerra, o Mussolini, o Hitler, né? Então é fantástico. E esse tema que você fala da moeda, eu acho que ele é um tema que se insere dentro de uma questão maior ainda para o Keynes, que é uma questão de todos nós aqui reunidos nesta sala virtual, que é a questão da relação Estado-mercado, né? E é muito legal nesse livro porque ele mostra
o conflito permanente no pensamento keynesiano, dado que o Keynes vem de uma tradição liberal, ele era um cara ligado não ao trabalhismo na Inglaterra, ele era ligado ao Partido Liberal, né? E o conflito que vai surgindo nele ao perceber que um sistema de mercado, um sistema laissez-faire, não é capaz de produzir os resultados ótimos do ponto de vista social, né? E esse conflito vai crescendo nele, inclusive em relação ao que vinha sendo implantado na União Soviética, né, Elias? A gente falou muito disso já. O Elias tem uma aula super legal disso no nosso curso, né, do Keynes vai à União Soviética. E eu nem sabia, André, descobri nesse livro que o que depois seria não me lembro agora o The End of Laissez-faire, o título original era Prolegômenos de um Socialismo, né? Esse era o título original que o Keynes tinha concebido, Prolegômenos de um Socialismo, né? Que mostra como ele está justamente lidando com essas ideias, né? Porque para ele era um fã do sistema capitalista, ele era um cara que ganhava muito dinheiro no mercado financeiro, ele adorava o sistema capitalista, mas ele tinha muito clara a ideia de que o sistema capitalista tinha vários problemas, produziu uma sociedade desigual, com enormes injustiças, que o sistema, enfim, se autoimplodia por muitas vezes. Então, o grande drama dele era como reformar o capitalismo, né? Essa é a tensão básica, né? E no que diz respeito à moeda também, né? E ao papel do Estado, porque no final do dia o que ele mostra é que o funcionamento do sistema financeiro ele acaba atendendo a interesses dos que estão melhor posicionados em relação a demandar, vamos dizer assim, a ajuda do Estado, né? Porque você pode, obviamente, fazer a leitura de que os 20 trilhões de dólares que foram impressos desde a crise de 2008 foi o quê? Uma ajuda monumental do Estado aos bancos, né? Evidente que tem toda a discussão do banco não quebrar, da economia não cair como um castelo de cartas e tal, né? Mas o ponto é que não tem nada de neutro disso, né? Foram decisões, vamos dizer assim, burocráticas, né? E políticas, né? Para se usar o Estado naquela direção, né? Então não tem nada de livre mercado, né? Mas enfim, essa é uma longa discussão, mas eu acho que é legal para quem puder ler esse livro, é muito interessante ver essa tensão, né? Que é a tensão básica do pensamento keynesiano, né? Da cabeça do Keynes. Até o Elias me chamou a atenção para um texto que o Keynes detona um pouco o comunismo, né? Que ele tem um texto extremamente virulento assim contra o sistema comunista, mas ao mesmo tempo ele se inspira na União Soviética, né, para defender muito das coisas que ele defendeu. E isso, por incrível que pareça, a gente está falando de um livro que começa contando a história do Keynes na Conferência de Gênova de 1922, e nós estamos aqui em 2020 falando exatamente da mesma coisa, que é o que o Elias fala do socialismo de mercado da China, da briga dos americanos com a China, do liberalismo americano, ou vamos dizer assim, do movimento que o Reagan fez de políticas neoliberais nos Estados Unidos e que acabou fazendo com que a sociedade americana se perdesse um pouco, né? Então é legal ver isso, né? Que são temas aí que depois de um século a discussão é a mesma, né? A discussão é a mesma, né? Então já registrando aqui e também já vou ter que sair, mas deixando a sugestão de uma dica de livro, como o Rômulo sempre faz lá no Duplo Expresso, ele dá dicas maravilhosas, né? Uma dica de livro aqui do André, The Price of Peace, leitura obrigatória, muito, muito boa. Obrigado, Paulo. Olha, eu vou já encaminhar para o final. Sempre que eu falo isso, tem mais 2 horas de live, tá? Então, quem estiver nos acompanhando já se acostume. Aprendi aqui com um dos meus padrinhos nas redes sociais, Rômulo Maia. Falou que vai acabar, tem mais 3 horas. Só uma observação aí, Paulo. Você sabe que o The Price of Peace era a leitura obrigatória aqui no doutorado, no World Trade Institute. Era uma das coisas que a gente tinha que ler. Não, o Consequências deve ser o Consequências, né? Consequências Econômicas da Paz. Isso. Esse daí. Consequências Econômicas da Paz. Que você falava aí, né? Não só ali está previsto muito claramente a Segunda Guerra Mundial, e você vê, o cara sai com tanta moral diante disso que entregaram para ele a articulação da ordem econômica em nível internacional depois do conflito lá em Bretton Woods. Eu vou aproveitar, Ramos, já vou passar a pergunta para você, pegando o que o Paulo colocou. O pessoal aqui no chat está para me trucidar se eu não falar sobre isso. O problema que a gente coloca aqui da questão desse rearranjo na ordem global, com a visita de Mike Pompeo, né, aqui para o Brasil, que causou reações da parte dos parlamentares. Como que você vê esse rearranjo e se, novamente, a gente reprisando a história, como o Paulo sempre coloca, o Brasil, né, aquele excelente aluno do consenso de Washington, que parece sempre ter uma sobrevida aqui, né, na América Latina,
E a gente tem essa visita, né, muito recebida, sempre com muito louvor, né, da parte do governo. Como que você vê esse papel? E o Elias também poderia colocar um pouco, né, a visão dele a partir dessa visita, o que ele está vendo. André, Oi. eu posso só fazer um comentário rapidinho, cara, Claro. Deve. Porque o Romulo é 3 horas para responder. Mas vai lá, Wallace. Eu sempre tive muita dificuldade de usar, porque eu achei, por muito tempo, eu achei o termo neoliberalismo muito panfletário, sabe? Então, eu tinha muita aversão ao termo. E olha que eu sou crítico das políticas. Mas em 2016, cara, já que o Paulo está indicando leitura, eu indico para todo mundo que gosta desse debate, o próprio Fundo Monetário Internacional publicou um artigo usando o termo neoliberalismo, né, chamado Neoliberalismo Oversold. Né? E aí, quando você vai analisar, é uma autocrítica que o próprio o FMI faz das políticas que eles aconselharam para os países. Porque foram políticas que não geraram crescimento, geraram instabilidade, fuga de capital e aumento de desigualdade social. Então, para todos aqueles, inclusive para os liberais que gostam de dizer que só o neoliberalismo é coisa dos heterodoxos da esquerda, eu sugiro que faça a leitura. Está no site do Fundo Monetário Internacional. É grátis para ler, beleza? Quem tiver com preguiça, curtir o texto, vale muito a pena. Vai lá, Rômulo Maia. Olha, todo mundo aí ficou, né, muito envergonhado com esse desdobramento, que era previsível, e isso lembra até interessante, mais uma extrapolação que a gente pode fazer dessa dinâmica para o desenrolar a dinâmica interna no Brasil caminhando aí para 2022, que é o seguinte, né? Tempos atrás, algumas semanas atrás, eu tinha feito uma hipótese no programa, perguntei a opinião do Piero Lerner, ele concordou comigo, que é o seguinte: os Estados Unidos não podem, o imperialismo, abrir mão de boa, assim, não, vai, de boa, dessa possibilidade de escalada retórica, tendo a opção, não significa que ele vai exercer, mas tendo a opção crível de uma intervenção militar na Venezuela. Enquanto a questão venezuelana não for resolvida aos olhos do imperialismo e houver a mudança de regime lá, eles não têm como abrir mão de uma ameaça crível do porrete, do big stick. Então, vamos pensar, o imperialismo aceitaria de boa, tranquilamente, uma disputa eleitoral em 2022 que colocasse no poder qualquer força política que não bancasse a intervenção americana na Venezuela? Vou falar aqui, por exemplo, Flávio Dino, o candidato do PT, que não será Lula, na hora H, certamente, Ciro Gomes, etc., etc. Essas forças políticas teriam como bancar o papel que foi feito nessa semana pelo chanceler Ernesto Araújo e pelo Bolsonaro? Não teriam. Então, não tem como os Estados Unidos tensionarem de uma forma crível a questão venezuelana se qualquer força que não... Talvez o PSDB se sujeitasse a isso, Dória, sei lá, mas assim, que não o bolsonarismo com Bolsonaro ou o bolsonarismo sem Bolsonaro. Então, eu acredito que, pelo menos, se não por todas as outras variáveis, inclusive a questão que a gente sempre aborda do tráfico na tríplice fronteira, as rendas ali clandestinas para financiar Black Ops, operações clandestinas da CIA, do Mossad, que vem ali, a gente já mostrou os vínculos da família Messer com a extrema-direita israelense e o esquema da extrema-direita israelense nos 2 maiores partidos dos Estados Unidos, né? Tudo isso aí muito complicado, é muito importante. O Brasil e a dinâmica que se dá no Brasil, na América do Sul, no Cone Sul, é importante demais para o imperialismo, para o setor mais barra pesada do imperialismo, para deixar a cargo a escolha de eleitores morenos do Sul, a quem eles sempre olharam com desprezo. Né? Então, obviamente, que os Estados Unidos não respeitaram democracia, muito menos democracia de cucaracha. Né? Então, eu acho que não há como fazer previsão sobre a dinâmica política no Brasil sem colocar em conta a importância da posição brasileira e do Cone Sul para o imperialismo nesse momento, que eles estão sendo isolados na Eurásia, sobra o quintal tradicional. Então, obviamente que a gente olha isso com muito lamento, mas a gente tem que olhar como um sinal da importância justamente da escala da retórica no limite de uma ameaça, talvez exercida no futuro, de uma intervenção militar na Venezuela, que adiciona, né, mais ainda para você ver como o Brasil é importante no cálculo e nessa dinâmica aí de guerras por procuração e de escala da retórica do imperialismo anglo-sionista versus as potências emergentes eurasianas. Então, você vê que a gente teve uma evolução, ou melhor, uma involução da nossa política externa centenária. Aliás, a gente viu aí uma declaração conjunta de ex-chanceleres
desde o Fernando Henrique Cardoso até agora, todo mundo condenando isso, porque vamos lembrar que desde o Fernando Henrique Cardoso, já foi um momento de não muita altivez da nossa política externa, mas vamos lembrar que, por exemplo, no primeiro ano de mandato do Fernando Henrique, em 95, salvo engano, a gente tem um conflito militar entre Peru e Equador, e o Fernando Henrique Cardoso faz uma mediação ali para parar, leva os presidentes para Petrópolis, faz lá um acordo e tal, e o pessoal... então, o Brasil tinha esse papel de evitar escaladas, né? Manter a América do Sul como uma zona livre de conflitos, historicamente, aí pelo menos desde a Guerra do Paraguai em diante, né? E a gente está vendo agora o contrário, a gente jogar toda essa tradição fora. E em questões assim de relações exteriores, vai ser difícil a gente resgatar a boa vontade, a goodwill que existia com a marca Brasil, digamos assim, na América do Sul, como um honest broker, né? Alguém que podia fazer esse tipo de mediação, com esse tipo de aviltamento, de rebaixamento que está sendo promovido por esse governo, né? Então, para aquelas pessoas que pensam assim, não, isso é uma coisa da ala aloprada, isso aí não foi, certamente, não foi dada essa carta branca para essa visita, aquela provocação lá na fronteira, sem o ok do general Mourão, que foi, por exemplo, adido militar na Venezuela, e Heleno, etc. e tal. Então, não é uma questão dos aloprados, dessas forças políticas ou da meta política que vieram para ficar. Isso mais uma vez, vai ser algo que vai levar muito tempo para a gente superar em termos de custos de imagem para a Araucária. Maravilha. Elias. Mas me deixa preocupado, além da submissão em si, além do desperdício da existência do Brasil enquanto tentativa civilizacional, o fato do Brasil poder jogar peso para manutenção da paz mundial, de uma multipolaridade, ou seja, tudo isso sendo jogado fora, é a chance histórica que o Brasil está perdendo de aproveitar esse conflito China e Estados Unidos para tirar todo o proveito possível desse conflito. Todo o proveito. Existe diante de nós uma chance que somente de 50 anos que aparece, que é um grande conflito entre duas grandes superpotências, todas elas dotadas de constelação de recursos e recursos à disposição para os países periféricos expostos a utilizar da sua sabedoria estratégica para se colocar diante de um mundo com esse tipo de conflito. Então, o Brasil poderia aproveitar essa oportunidade para tirar o 5G da China, para tirar a tecnologia para trens de alta velocidade da China, obrigá-los a construir algumas linhas e transferir tecnologia, né? Enfim, o mesmo com relação aos Estados Unidos. O Brasil está perdendo uma chance histórica de aumentar a sua capacidade produtiva instalada, enfrentar o seu gargalo infraestrutural, né? E a favor de uma ideologia que é muito ruim, porque o Brasil está ajudando a eleger o Trump, importando álcool de milho, se não me engano, destruindo a nossa produção, ao mesmo tempo que o Trump deliberadamente não aceita a entrada do aço brasileiro. Então, tem essa questão da humilhação nacional, que para mim dói no meu coração, e tem essa perda de chance estratégica que o Brasil está tendo, e talvez não volte. O meu problema, Rômulo, né, não sei se você concorda comigo, é que o Brasil pode estar sendo proscrito enquanto tentativa civilizatória. Não é uma simples mudança de governo que está aí, não é uma simples amanhã vai ser o PT, daqui 20 anos. Não é isso, não. Acho que existe um processo que foi primeiro a implosão do capitalismo brasileiro pela Operação Lava Jato, e agora é a implosão da tentativa do Brasil enquanto tentativa civilizatória, né? E é evidente, quem encaminha isso é o imperialismo norte-americano, eu não tenho a menor dúvida disso, com essa burguesia compradora interna, que fica muito claro no seguinte: atualmente o velho da Havan, por exemplo, entrou na lista lista da Forbes 10 dos caras mais ricos. Isso diz muita coisa do que se transformou o capitalismo brasileiro nos últimos 7, 8 anos. Existiu uma mudança de regime de acumulação no Brasil, não é? Em que aquele capitalismo industrial que surge no pós-30, no pós-50, no final da década de 70, baseado no departamento novo na economia, foi destruído esse capitalismo, e voltamos a um pacto de poder hegemonizado por um capital comercial que foi derrotado com a Revolução de 30 no Brasil. O Getúlio Vargas derrota os comerciantes de importação e exportação em 30, e hoje eles estão no poder de volta no país. Né? A partir do intenso processo de descentralização de capital no setor de serviços pós-Operação Lava Jato. E a expressão disso é o velho da Havan como um dos caras mais ricos do mundo. Né? Isso que virou o capitalismo brasileiro.
ou não capitalismo, né? Ah. O capitalismo comercial é uma fase anterior do capitalismo industrial, né? Perfeito. Gente, estou vendo aqui no chat, a gente já tem cerca de 650 pessoas acompanhando, batemos quase 670 aqui em algum momento. A gente vai encaminhando para o final. Eu vou pedir para o Wallace e o Paulo fazerem as considerações finais para a gente fechar essa live aqui em alto nível. Vou passar a palavra para vocês e depois eu tenho uma surpresa para colocar para todos aqui, como a abertura. E o Paulo não sabe da surpresa, tá? Ele vai aprender agora, mas ele já está envolvido, mas ele não sabe. Ai, caraca. André e Paulo, posso só pegar carona no que o Elias falou e perguntar uma coisa para o Wallace e para o Paulo nessa consideração? Eu já mencionei aqui, né, a notícia do dia foi essa história dos Bahamas Leaks e tal. Me chamou a atenção, né, o nome divulgado do Brasil. Olhei lá a matéria do Poder 360, que foi a instituição vinculada ao consórcio. O que eles divulgaram até aqui, dos nomes que eles acharam, muitos financistas, né? Então, filho do Safra, ex-sócio do BTG Pactual e tal, outros bancos, etc. e tal, que não apareceram nos vazamentos anteriores, né? E a fonte, dessa vez declarada, antes do pessoal dizer que era teoria da conspiração. Quando saiu o Panama Papers, todo mundo se empolgou e tal, e eu, porque assisti um programa da TV pública francesa, em que o ministro de Estado do orçamento, seria o equivalente do planejamento, foi na TV pública e falou: a fonte desse vazamento é a inteligência americana. Você vê que não apareceu nenhum americano. Tá. Falou isso, eu falei, pô, mas peraí, o ministro de Estado da TV pública falou isso na teoria da conspiração, mas o próprio, quem era àquela altura lá, o jornalista do Estadão, o José Roberto Toledo, eu ajudei ele, né, assim, em off, tentando explicar pela minha experiência em direito societário como tratar aqueles documentos. Aí ele fez uma coluna assim, debochando das suspeitas que eu passei para ele em off, assim, para os maluquinhos da teoria da conspiração e tal, porque eu falei, olha, a fonte, obviamente que é um assunto relevante jornalisticamente, mas você tem que fazer a qualificação disso que isso passou por um filtro do Deep State dos Estados Unidos. Então, você vê, por isso que abundam pessoal capitalistas brasileiros, russos, chineses e tal, e não tem um americano. Dessa vez, de novo, não me consta que tenha ninguém dos Estados Unidos, e dessa vez é de papel passado. O próprio material de divulgação no Brasil está lá dizendo que a fonte é um órgão que seria o equivalente ao COAF na burocracia dos Estados Unidos. Então, tem essa filtragem, mais uma vez, não tem nenhum americano. Mas me chamou a atenção a presença dos nomes brasileiros que passaram pela peneira de financistas. Eu até mencionei isso no Twitter, para quem me questionou o que eu achava desse novo vazamento. E eu pergunto se vocês acham que talvez, à luz da delação lá do Dário Lessler, Toledo de Toledo, Banco Central Paralelo do Brasil, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, em que uma jornalista aí da CNN fez uma coisa comemorando, né? Eu fiz o print, que eu falei, meu Deus do céu. Ela falou assim, olha, de acordo aqui com o que eu apurei em off, essa operação aí, câmbio e desligo, que é o nome oficial da Lava Jato do Rio de Janeiro, vai ser uma coisa muito, muito maior do que a de Curitiba. Novos setores inteiros da economia serão trazidos para as investigações e tal. Eu fico me perguntando se não chegou a hora de desnacionalizar completamente o setor financeiro brasileiro na agenda do imperialismo. Isso é uma coisa incrível, Romulo, porque se tem uma coisa que sobrou de fato no Brasil e que é robusta do ponto de vista econômico, né, e que é poderosa, é o setor financeiro, né? Aliás, eu diria que a única coisa que sobrou no Brasil foi o setor financeiro e o agronegócio, né? São os dois setores brasileiros por excelência, no sentido de que estão no território brasileiro, né? Agora, se tomam decisões em favor do Brasil e tal, é uma outra questão, mas... Ô, Paulo, só uma complementação, porque agora você citou o agronegócio, justamente você vê, o Blairo Maggi, quando era ministro da Agricultura do Temer, ele ousou tentar pegar um pouquinho mais, né, da riqueza na cadeia do agro, e ele criou a própria trading dele. E antes você tinha um monopólio lá das ABCDs do centro do capitalismo. E aí, porque ele fez essa trading associada a uma das quatro, que é a Louis Dreyfus francesa, ele entrou no Panama Papers, aí saiu lá. Inclusive, nessa matéria de hoje, o Fernando Rodrigues relembra isso. Então, você vê como esses vazamentos são operados para justamente neutralizar desafiantes da periferia contra o centro. Então, eu fico achando que essa história aí de entrar safra e tal, não sei o quê, não estou defendendo, obviamente, o financismo brasileiro, que a gente vê que é muito... Mas vamos olhar também qual o objetivo que está por trás disso.
Entendi. É o que você está falando aqui agora que eu saquei. Você está falando que pode ter um movimento, um ataque até mesmo ao sistema financeiro brasileiro, como uma das poucas coisas que sobrou ainda, né? Nesse sentido, né? Vamos lá, Wallace, está contigo. Cara, eu quero, assim, primeiro parabenizar, André. Alto nível, aprendi muito aqui com o Paulo, como sempre, né? Com o Romulo, com você, com o Elias. Mas eu queria só pegar um ponto disso, assim, cara. O Luiz Filgueiras, que é um amigo meu aqui da UFBA, ele tem um texto muito bom, cara, que ele usa o arcabouço teórico gramsciano e do Poulantzas para analisar os últimos anos, né, das relações econômicas e políticas no Brasil. E ele faz uma análise, cara, que eu acho interessante. Você pegar, né, o processo de reformas com o governo do Fernando Henrique, o bloco no poder que ganha força é o sistema financeiro. Tanto é que as reformas dos anos 90 privilegiaram muito a lógica rentista no Brasil. Durante os governos do Lula, né, ele, na crise de 99, com a desvalorização do câmbio, um bloco de poder que ganha muita força ali no início do governo Lula é o agronegócio, até porque vai ser responsável pelo superávit na balança comercial, que contribui para dar uma folga no balanço de pagamento brasileiro, gerando muitas divisas, né, por causa do impacto que teve na crise de 99. Logo depois, com o PDP, com o PAC, com todos os planos, né, do governo, a construção civil, o pessoal do Congelados e Frios, como JBS, por aí, começam a ganhar força, o setor mais da dimensão produtiva. Com a queda da Dilma, né, quem ganha, de novo, a influência política, os blocos no poder, é o setor financeiro de novo. E eu acho que tem evidências empíricas para isso. Por exemplo, antes da crise, a expansão da atuação dos bancos públicos, Romulo, só para a gente entrar um pouco nessa questão, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, eu já peguei esses dados para ver, é quem sustenta o crescimento, né, do crédito no país, embora, óbvio, o Bradesco e Itaú vão fazer, mas a proporção dos bancos públicos é extraordinário, o crescimento dos bancos públicos. Quando a Dilma cai, a primeira coisa que vai acontecer é fechamento de agências do Banco do Brasil, da Caixa, e com o Itaú e o Bradesco assumindo a ponta dos principais bancos no país, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a destruição do sistema financeiro. E hoje, com Paulo Guedes, é a representação máxima do sistema financeiro no governo, no Estado, na minha concepção. Tá? Então, eu acho que a gente tem aí um processo de retrocesso, né? E o indicativo interessante disso é que o homem mais rico do Brasil hoje é o Safra. Hoje é o cara mais rico, além da figura tosca, que está entre os mais ricos, como o Elias colocou, daquele cidadão lá, né, do Avan, parece mais um palhaço, mas é um palhaço que sabe o que faz, ele instrumentaliza a idiotice dele para poder ganhar espaço na mídia, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a crise, os bancos, por exemplo, embora tenham caído a taxa de lucro, mas é lucro, em plena crise. Então, eu acho que a conjuntura no Brasil, nos últimos anos, tem mostrado uma consolidação do ponto de vista estrutural do poder financeiro no Brasil, que conduz, por exemplo, a lógica da política. Tanto é que for sustentação da reforma trabalhista, for sustentação da reforma da Previdência e da PEC dos gastos, e defende tudo isso com unhas e dentes. O Trabuco escreveu, que é presidente, né, um dos presidentes do Bradesco, escreveu um artigo semana passada no Estadão, falando que a salvação do país era retomar o mercado de trabalho. Pergunta como? Ele não sabe dizer, porque ele acha que isso vai surgir do nada, porque ele não pode reconhecer, tanto ele como o editorial do Estadão hoje não podem reconhecer que a reforma trabalhista, que prometeu 6 milhões de empregos, não gerou merda nenhuma. Pelo contrário, o que construiu foi um mercado de trabalho altamente precarizado. Cara, tem hora que eu me irrito quando eu lembro dessas coisas. Fico muito puto da vida. Dá vontade de falar um bocado de palavrão, aqui eu não vou falar em respeito às pessoas que estão assistindo. Mas aqui por dentro eu estou xingando todos eles. Estou te dando um abraço, Wallace. Calma. André, olha meu só, querido... Posso colocar o Paulo Gala numa saia justa antes de encerrar? Que é o seguinte... Não, sem saia justa. Hoje, inclusive, deixa eu te falar, o pessoal está escrevendo aqui no chat que é um tanto esquisito te ver como entrevistado, mas que você está indo bem no papel de entrevistado. É porque eu estou em abstinência. Mas você está se contendo. Então, tá, eles estão falando que você está se contendo. Então, tá bom. Então, deixa ele me colocar, eu vou colocar ele também. Vamos lá. Olha, não é muito sério. Pessoal, essa era a surpresa, na verdade. Não sei. Eu tá? ia Agora o Romulus seguinte, vai fazer por mim. Vai lá. Tem o que a gente está falando aqui da questão da pressão, talvez, para a internacionalização do setor financeiro. Uma pessoa botou aqui, o Itaú já foi desnacionalizado. Isso reverbera um rumor aí, que eu já ouvi de mais de uma fonte bem informada, de que o Itaú já teria sido desnacionalizado num contrato de gaveta. O que pensam sobre isso seus colegas Faria Limers? Faria Limers foi boa.
eu não tenho essa notícia, não tenho essa notícia. A minha impressão é que ainda os controladores tanto do Bradesco quanto do Itaú são famílias brasileiras bastante poderosas, né? Agora, assim, honestamente, não sei te dizer. Eu vejo ainda por exemplo, se você pegar a XP, né, que é outra gigante do mercado brasileiro, eu vejo ainda, por incrível que pareça, como um fenômeno brasileiro isso tudo, né? Por mais que a gente possa criticar, e eu sou talvez um dos grandes críticos vamos dizer assim, da falta de serventia disso para o desenvolvimento tecnológico, produtivo do país e avanço econômico, etc, etc, mas eu acho que é um fenômeno brasileiro, essa coisa do mercado financeiro, né? E é brasileiro mesmo, não vejo... Claro, pode ser que a gente sofra ataques e isso seja desnacionalizado e tal, mas quando eu olho os Faria Limers, né, é uma coisa exótica até, porque os Faria Limers são brasileiros, né? É uma coisa muito louca, assim. E as empresas também são, né? Eu estou aqui no coração do condado da Faria Lima, né? Aqui do meu lado, estão todos os Faria Limers, né? E, claro, posso estar fazendo uma leitura inocente de tudo isso, mas a minha impressão é que é das poucas coisas que sobrou ainda no Brasil, é o condado da Faria Lima e o Grande Cerradão e a soja, né? Além das milhares de periferias, né? Sei lá, eu. Olha lá, tem alguém O Elias agora enriquecendo aqui a nossa live. Olha que coisinha fofa. Fixa a tela nele, André. Tem uma opção aí, vai na janelinha dele e coloca assim, fixa. Não, eu fico feliz, cara, que ele nasceu tão bonito assim, tendo um pai tão feio, né? Que a mãe deve ser bonita, né? Aí, ó. Deixa eu só agradecer. Deixa eu agradecer aqui eu vou finalizar, Paulo. E parabenizar, vai lá. Vai lá. Não, eu só queria te parabenizar, André, enfim, por ter feito a live e ter feito o canal do YouTube e tudo mais. Você sabe que eu sou um grande fã seu, um grande entusiasta, e fico muito feliz que você reforce aqui o nosso time, e parabenizar o Rômulo e agradecer, o Wallace também, o Elias também. Eu acho que a gente tem que se aproveitar das mídias sociais, do YouTube, Twitter, do Facebook e tudo mais, né, para fazer valer nossas ideias e para mostrar para as pessoas que tem muito mais por aí do que elas assistem nos grandes canais de televisão, e que estudar economia, aprender economia é muito interessante, é muito divertido, é fácil, não é difícil, né? A gente está aqui 2 horas falando de economia, de geopolítica, não dá para entender o mundo sem estudar essas coisas, e eu acho que tem um novo mundo aí que é maravilhoso, que é esse das redes sociais, do YouTube, dos analistas, dos professores de economia, dos brasileiros em geral, né? Que olhando para frente eu sou muito otimista com isso. Então, só agradecer a oportunidade e parabenizar todos vocês aí de coração. Lembrando aí, André, antes de você encerrar, é o seguinte: quem está assistindo, se não curtiu ainda o vídeo, curte, estamos com 725 curtidas, a meta também é 1000 de novo, vamos chegar até 1000 aí. Se inscreve no meu canal também, pô, também quero ganhar uns inscritinhos lá. É isso aí, se não está inscrito ainda no canal, se inscreva, mesmo que você ache que está inscrito, verifica se ainda está, porque o YouTube desassina as pessoas, e volta daqui a 3, 4 minutinhos, quando acabar, para deixar o seu comentário aí na seção de comentários, quando ela for liberada daqui a pouquinhos minutos. Vai lá, Wallace. Só uma informação. Essa semana eu e o Paulo a gente vai abrir mais uma turma extra para o curso sobre a Coreia do Sul e o sucesso asiático. Então, o pessoal que estiver assistindo, tiver interesse, vai ser uma honra muito grande ter vocês fazendo o nosso curso. Essa semana a gente vai fazer algumas lives, inclusive com o nosso querido Rômulo Maia, na próxima sexta. Vou gravar uma aula sobre a Coreia do Norte. O Elias vai gravar uma aula especial sobre a Coreia do Norte. E a aula sobre o Japão também, porque eu estou curioso para assistir. Gravarei uma aula a mais sobre o Japão, sobre a indústria naval sul-coreana e a competição com a indústria naval chinesa. Então, o pessoal que tiver interesse, entra lá no site do Paulo, no blog do Paulo, faz a inscrição, que serão muito bem-vindos, e nós ficaremos muito felizes com a matrícula de vocês. Boa. Elias? Cara, eu fico feliz de estar do lado de uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração assim, intelectual, que é você, assim como de outras pessoas que eu guardo profunda admiração intelectual, que é o Wallace, Rômulo e Paulo, né? Eu acredito que eu seria um ser humano menos inteligente se eu não conhecesse essas pessoas, né? Então, eu fico feliz de estar aqui com vocês, em trocar ideias, e expor minhas opiniões, e estou à disposição do canal para quando quiser trocar ideia, falar mal da direita, dos Estados Unidos, a gente está aí para isso.
tá? Eu sou contra a internacionalização da finança brasileira, viu? O Rômulo Maia tocou num ponto fundamental aí. Porque é o passo seguinte da dolarização da economia brasileira, né? E perda da nossa soberania monetária. Pô, geraria uma outra live só sobre isso, viu, André? Geraria uma live só sobre isso, a gente discutir o sistema financeiro brasileiro. Isso. Perfeito. Nós temos muitos temas. É evidente que uma live não vai esgotar tudo. Eu acho que a gente conseguiu tocar em quase todos os temas que foram levantados, mas outros não foram. E então fica aqui a promessa de a gente voltar em outra circunstância, que o tempo permitir, né, as nossas agendas permitirem, para a gente aprofundar, né, esses temas. E aí eu tenho alguns informes finais. O primeiro deles é avisar que, sensibilizado, né, pela reação de muitas pessoas nas redes sociais, a próxima live será apenas com mulheres, com a minha exceção, né? Eu estarei aqui, mas será apenas como uma bancada de mulheres. Justo. Quem está aqui assistindo já sabe que será chamado, né? Então, tem algumas pessoas que estão aqui assistindo que estarão nessa mesa, elas só ainda não foram convidadas, mas elas já sabem que serão chamadas. Então, fica aqui a promessa e a surpresa, na verdade, que eu queria colocar. Eu devia colocar mais como um anúncio, né? Porque surpresa parece que a gente vai dar algo hoje. Mas a surpresa é que o Paulo ainda não sabe, mas o nosso livro, o nosso próximo livro já está a caminho. Tá? Então, que beleza, fiquei feliz. Ele ainda não sabe o que ele vai ter que escrever, mas ele sabe que ele é coautor já. Então, nosso próximo livro vai tratar de desigualdade, então é o passo seguinte, né, para a gente discutir a origem dessa nossa problemática, que é o aprendizado produtivo da nação, e a gente vai, então, analisar quais são os efeitos em termos da estrutura de distribuição da sociedade, o que a gente chama do sistema de recompensas, né? Então, a gente vê um monte de gente fazendo força, só que muita gente que faz muita força ganha muito pouco, enquanto outras pessoas que fazem muito pouca força, né, estão tranquilas assistindo a gente das Bahamas, aqui, como tem certamente algum esquerdista de iPhone, né, algum socialista de iPhone, que está assistindo a gente com toda a sua fortuna. Mas, brincadeiras à parte, esse é um livro sério que a gente quer avançar, e porque esse é um tema candente, é um tema que precisa, né, receber uma visão estruturalista, uma visão desenvolvimentista, e a gente conta muito com a participação de todos vocês enriquecem muito a gente, não apenas esse painel, mas todo mundo que interage com a gente nas redes sociais. E aí, para finalizar... Antes de finalizar, André, sobre o seu livro, eu quero saber se, além da problemática, você vai queimar de vez as chances de você ser chamado para Ministro da Fazenda e você vai trazer a solucionática, taxar em 50% herança e doação no Brasil. Ao contrário, eu vou te dizer que aumenta muitas chances de um dia ser Ministro da Fazenda, eu não sei em qual década. Eu coloco a esperança no futuro, né, na decisão do futuro. Vamos ver que tipo de sociedade vai emergir quando a gente sair daqui, relembrando o grande Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então é isso que a gente espera, né, que esse período de sombrio aqui vamos dizer aqui no momento mais sombrio. Deixa o Rômulo dar umas palavras de otimismo para a gente. Não, mas eu vou dar uma palavra de otimismo. Rômulo, você não vem, porque o Rômulo vai ser pessimista, eu já sei. É isso, então, o Rômulo é pessimista, cara. Rômulo é pessimista. É importante, mantenha a gente, né, centrado, com o olho no jogo, mas agora eu quero, para finalizar, trazer para vocês o momento em que dezenas, né, mais de quase 130 mil pessoas já morreram aqui por conta da pandemia, centenas de milhares de pessoas mundo afora já perderam a sua vida. A gente vê nesse momento, né, a nossa riqueza natural se em chamas por conta tanto das dificuldades do nosso sistema econômico, mas também pelo descaso, né, das nossas autoridades, enquanto muitas pessoas fazem brincadeira, inclusive aquele que, em tese, deveria nos ser a liderança máxima, e insiste em ser a liderança mínima, né, que a gente tem nesse país, ele faz piada, né, com a mortandade, inclusive, de seres que coexistem com a gente, que eles não são humanos, mas os seres vivos que coexistem, coabitam com a gente ali naquele pedaço do país. E aí, para finalizar, a surpresa que eu reservei para vocês é algo singelo, simples, né, em agradecimento a essas centenas de pessoas que vieram aqui me acompanhar nessa live, me ajudar,
porque para mim é uma responsabilidade muito grande estar abrindo, e contar com o apoio de vocês e dessa equipe aqui, desse time fantástico, realmente me deixa ainda mais humilde, né, do que eu já sou no que diz respeito à minha ignorância. Tá? Então, para mim, é uma satisfação enorme, me emociona, e eu gostaria de finalizar esse nosso encontro com uma poesia de um poeta amazonense chamado Tiago de Mello. Quem não conhecer, por favor, vá procurar os livros dele, mas este poema ele foi escrito para uma pessoa chamada André. Então, ele dedica esse poema ao André, né? O poema foi escrito em 1981, eu tinha 1 ano de idade, então eu não conhecia o Tiago de Mello, mas eu gosto de imaginar que ele escreveu para mim. E eu vou passar para vocês por quê? Porque eu acho que esse poema ele retrata a aspiração que eu tenho para a nossa nação, passando por esse momento difícil, mas é algo importante para a gente ter, né, em mente daqui para frente. Diz o poema como um rio. Ser capaz, como um rio que leva sozinho a canoa que se cansa, de servir de caminho para a esperança. De lavar do límpido a mágoa da mancha, como um rio que leva e lava. Crescer para entregar na distância calada um poder de canção, como um rio que decifra o segredo do chão. Se tempa de descer, reter o dom da força, mas sem deixar de seguir. E até mesmo sumir para subterrâneo aprender a voltar e cumprir no seu curso o ofício de amar. Como um rio, aceitar essas súbitas ondas feitas de águas impuras que afloram a escondida verdade nas funduras. Como um rio que nasce de outros, saber seguir junto com outros sendo e noutros se prolongando e construir um encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Mudar em movimento, mas sem deixar de ser o mesmo ser que muda, como um rio. Eu agradeço demais, e é isso para mim o que vocês significam, um rio em que a gente vai junto, a gente carrega a história junto e ninguém faz nada sozinho, e vocês são todos muito importantes. Fica o meu grande agradecimento a esse time de amigos que me acolheu e me trouxe aí para essa nova etapa da minha carreira. Um grande abraço a todos, fiquem bem, um bom domingo, uma excelente semana e até mais. Valeu, André, parabéns. Obrigado, galera. Valeu, valeu. Valeu, galera. Valeu, abraço a todo mundo aí. Nós.